Você não precisa escolher a melhor franquia do Brasil. Você tem que parar de ficar rasgando 300, 400, 500 mil reais jogando no lixo o seu dinheiro que você tanto reservou para ter o seu negócio. Meu nome é Guilherme Salles, eu sou empreendedor no mercado de franquias, já estou há mais de 10 anos nesse setor, sou vendedor e estou aqui para contar para você como escolher a melhor franquia de 2026 para você começar com o pé direito nesse novo ano. Segundo a BF, de fato você vai ver aqui, eu vou deixar esses links aqui embaixo depois para você pesquisar, o mercado de franquia em 2025 bateu um recorde de crescimento e de fato isso pode te confundir um pouco. Guilherme, como assim? Porque se crescer o mercado de franquia vai me confundir. Se você é uma pessoa que não tem um negócio, se você é um executivo, se você de fato ainda não empreende, isso pode ser um risco para você. Às vezes os números podem te confundir. E se você não souber de fato como escolher o que é melhor para você. Eu sou franqueador e eu poderia aqui ficar fazendo propaganda dos meus negócios a todo momento para você investir no mercado de educação, mas será que esse mercado é para você? Será que de fato você tem um perfil para investir numa franquia de educação, seja de oratória, como a Verbalize, que seja de vendas, como a Funil de Vendas, ou que seja uma franquia de odontologia, como a Odonto Company, por exemplo? Você de fato tem que sair dessa cilada que o mercado quer te impor, inclusive com frases persuasivas, com números mirabolantes e que de fato sim acontecem com 1, 2, 3 franqueados. Então eu tô aqui para te contar a realidade. No começo eu também errei nisso. Eu fui franqueador no começo do meu projeto, de um dos projetos que eu fiz parte como sócio de uma empresa de educação, trabalhava com desenvolvimento humano naquela época, no mercado de inteligência emocional, PNL em vendas. Dentro de um grupo que eu tinha, que eu fazia parte, nós abrimos essa empresa, achamos ali naquela época que nós éramos o rei da franquia de educação. E o que nós fizemos? Quebramos uma franqueadora. E por que eu estou trazendo isso aqui para você? Se um franqueador quebra, imagina um franqueado que investiu na minha franqueadora. Graças a Deus, nenhum deles acabou sendo lesado, porque nós fizemos todo o estorno e conseguimos corrigir a rota. Mas e se não desse para corrigir a rota? Pois é, pessoal, eu conto isso para você porque nenhum franqueador vai querer te contar isso aqui. Na verdade, nenhum, não gosto de generalizar. Alguns poucos vão te contar a realidade, como que é o bastidor de verdade de uma franqueadora. Então eu tô aqui para contar para você como escolher uma franquia sem cair em cilada. O que você tem que fazer? Primeiro que você tem que buscar a reputação dos sócios daquela franquia. O mais importante do que a marca é você saber quem que é o dono de fato que está naquele negócio. O fundador está naquele negócio? Se não, que não tem problema nenhum, por que ele saiu? Quem criou de fato o projeto, ele está no negócio? Se não, por que ele saiu? Isso não é um tomador de decisão, mas é legal você entender o motivo. Será que essa franqueadora tem operação própria? Também não é um tomador de decisão, mas soa um pouco estranho, dependendo do tamanho da franquia, essa franqueadora não ter uma operação própria. E eu sei que muita gente vai querer me cancelar eu falando isso aqui, mas a operação própria, pelo menos até a franquia ter 100 operações, tem uns 3, 4 anos ali, é importante para fazer os testes. Guilherme, mas eu sei que a franqueadora que tem muito sucesso faz teste com os franqueados. Tudo bem, pessoal, eu não acredito nisso, porque a franqueadora, de fato, ela tem que se responsabilizar no aprimoramento dos produtos. O quanto ela rentabiliza, porque quando você entende isso, isso vai te dar uma segurança. Uma coisa, antes de falar ainda dos processos básicos para escolher sua franquia, é você pegar a circular de oferta e falar com o pessoal, com 100% dos franqueados. Liga para 100% deles, visita uma, duas operações e, óbvio, as franquias que a franqueadora vai potencializar, e eu também faço isso, eu indico ali, falo, fala com esses 5 franqueados, que são meus 5 melhores franqueados dentro da rede, os 10 melhores, ali de fato não se emocione com isso, porque ele está seguindo o método, ele está seguindo o processo, porém, você precisa se identificar se você também tem pegada, se você quer trabalhar de fato. Porque tem franqueado que não vai ter performance. Você ligando para ele, ele vai falar para você, por exemplo, no meu negócio, poxa, eu tenho que prospectar, tenho que formar equipe, é difícil ficar prospectando não dependendo só do digital, eu tenho que me posicionar na cidade, eu tenho que liderar. E ele não está tendo resultado. Aí você vai falar assim, poxa, Guilherme, essa franquia é ruim. Não é que é ruim, é que se você se identificou com esse cara que só tá dando essa desculpa, não compra essa franquia. Porque você vai ter desafio. Então não adianta você só falar com quem tem resultado, com quem tá aparecendo ali na internet. Fala com todos, porque às vezes quem de fato não performa pode ser parecido contigo que também não quer
trabalhar tanto naquela operação. E é importante dentro desse processo. Então, a circular de oferta, que a gente vai falar disso nos próximos vídeos aqui nesse canal também, vou falar muito sobre jurídico com vocês, ela é obrigada a te entregar a lista dos franqueados dos últimos meses. E você, sugestivamente, tem que falar com todos. Guilherme, mas eu não tenho tempo para falar com todos. Gente, se você não tem tempo para falar com as pessoas que de fato estão na franquia que você está investindo, por que você vai comprar uma franquia? Cadê sua dedicação? Se você não tem nem a disposição de ligar para 200 pessoas, Guilherme, eu não tenho tempo de ligar para 200, tá bom, fala com 100. Manda mensagem para 200. Faz 3 perguntas padrões. Por que você indique o que é o maior desafio que você tem na franqueadora? Talvez todos não vão te responder. Faz cliente oculto, vai atrás. Você tem pelo menos 10 dias ali, antes disso não pode ser vendida a franquia para você analisar a circular de oferta. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a maioria das franqueadoras não vai te falar. Isso daqui pode fazer com que você não compre minhas franquias. E é melhor você não comprar. Só que a maioria das franqueadoras, algumas aceleradoras só querem sua taxa de franquia. E eu não vivo de taxa de franquia. Eu vivo de material didático, eu vivo de royalty, eu vivo de receita da franqueadora. A taxa de franquia é para potencializar a expansão e posicionamento de marca. Só que tem gente amadora no mercado que vai te matar. Tem gente que vai pegar, você vai investir lá seus 60, 50, 40, 100 mil numa taxa de franquia, vai abrir uma loja, vai chegar e vai falar, ai, não era o que eu queria. E aí vai ser tarde demais. Então, tem que tomar cuidado. E agora eu queria que você pausasse aqui nesse momento, fizesse a anotação do que eu acabei de falar. Fale com os franqueados. Fale com os franqueados que saíram. É muito importante. Só que também você tem que ter um bom senso. Nem de se emocionar com quem está muito bem e nem também de ficar em depressão com quem saiu ou que está muito mal. Porque você vai se comparar com quem é medíocre, com quem não fez o que tinha que ser feito. Também não dá. Então você precisa de fato entender qual que é a sua melhor versão antes de entrar. Dentro desse processo também eu trouxe aqui um dado muito legal da BF, como eu falei, eu vou fazer o máximo, tanto aqui quanto nas minhas outras redes sociais, de colocar links para vocês acessarem, estudarem da fonte da Associação Brasileira de Franchise, que lá ela entrega indicador de vários segmentos. E ali, quando você for escolher sua franquia para 26, você com certeza vai saber os prós e os contras para as tendências do ano que vem. E olha só, pessoal, o que é legal? Dentro desse processo, é importante você avaliar alguns pilares. Então, eu vou listar aqui 5 para vocês. Primeiro deles, eu sugiro você entender qual que é o papel do franqueado. Você investir numa franquia. Tem franquia que vai falar que você é investidor e você não é. Se todos os franqueados faltarem, se todos os funcionários faltarem, você tem que ir abrir sua loja de chocolate. Se todo mundo faltar, você vai ter que servir cafezinho na sua cafeteria. Se todo mundo faltar, você vai ter que pegar o telefone e ligar para vender curso. Óbvio, você não vai fazer ali uma cirurgia de odonto se você não for dentista, mas você vai ter que se virar para conseguir um dentista para atender seus clientes, porque você é dono da franquia. Investimento, pessoal, não é franquia. Aqui, de fato, a franquia, óbvio, você tem um retorno muito maior do que você deixar o dinheiro no banco, mas investimento passivo não é franquia. Não existe de colocar dinheiro e deixar lá. A franquia é investimento, você tem que trabalhar nela. E trabalhar liderando e outros executando. Então, qual que é seu papel? Essa franquia, por exemplo, franquia de seguro de vida. Né? Você pega uma marca, por exemplo, aqui, Prudential. Franquia de marketing. Né? Tem vários no mercado, mas a V4. Você é um operador. Você está disposto a operar? Então, qual que é seu papel? É importante você entender dentro desse processo. O próximo aqui é o suporte real. Então, você vai falar com os franqueados, mas entenda o que a franqueadora te entrega. É bonito, igual está no slide, ou de fato ela falha? Ela cobra fundo de marketing e não te entrega de fato com eficiência fundo de marketing. Ela te obriga a fazer algumas coisas que são infundadas ali, que se tiver no contrato você vai ter que seguir. Então entenda esse suporte, o que ela vai te entregar. E sem falsa modéstia, eu quero que você fale com todos os franqueados aqui, por exemplo, da funil de vendas. Até quem tá ruim, até quem tá muito bem vai falar a mesma coisa, que o nosso suporte é diferenciado. Mas por quê, pessoal? Porque eu errei muito. Em algum momento, algum desses vídeos aqui próximos, eu vou entregar para vocês um cronograma do que a gente entrega aqui na prática para você implantar no seu negócio também, que mudou a chave quando eu fiz isso em 2021 para 2023 nos negócios, e eu aplico isso até hoje. O próximo aqui é a circular de oferta transparente. Então, se você está lendo a circular de oferta, envie para um advogado fazer uma análise, ou
utilize tecnologia para te ajudar, coloque os advogados para se falarem, mas tem que ser transparente. Se tiver muita confusão ali, critique a franqueadora antes de assinar, pergunte. E ela tem que te explicar. Se ela não conseguir te explicar o que está ali, imagina quando você entrar. E não existe cenário perfeito, pessoal, mas existem os papéis das partes. A franqueadora vai se blindar juridicamente e você tem que entender até quando você vai se blindar também. Para a gente finalizando, a taxa de sucesso da rede, né? Qual que é o sucesso? Vou dar um exemplo muito básico. Se a franqueadora tem expectativa de você lucrar 10, 15, 30, 40 mil reais, tem uma margem de 60, 70%, que é o caso da Funil, você pode ter uma margem de 15%, que é o mercado de produto, chocolate, cafés, de 15 a 30%, por exemplo, você tem que ter essa expectativa. E quem está tendo esse percentual? Faça essa pesquisa para você, de fato, ter sucesso. E para a gente fechar aqui, essa margem real, pessoal. A margem, além do sucesso da rede, é muito importante. Cuidado com coisas exatas, não existe. Então, se a probabilidade da franquia está falando até 30%, estude com os outros franqueados e fale, quanto você tem? Um fala 17, o outro 16, o outro 15, o outro 23. Faça uma média. Pegue os 10 melhores que você falou, pegue os 10 piores, faça uma percepção. E existe muito desafio que no começo talvez sua margem vai ser muito baixa e depois ela pode ir aprimorando conforme você se posiciona. Então, dentro desse processo, são os pilares que você tem que avaliar. E aí, se eu continuo aqui na BF para você ter uma noção, pessoal, tem pessoas que erram em coisas básicas, mas básicas, né? Vê uma marca bombando no Instagram com um famoso global aí da internet que é pago ali, sendo pago, gente, ou se tornou sócio só para divulgar, para vender mais franquia, e você fica emocionado porque você assiste televisão. E não tem problema nenhum. Essa empresa está investindo grana nisso e não é errado fazer isso. É uma estratégia de posicionamento. Mas a pergunta é, o quanto esse marketing está deixando você emocionado? Cuidado com a emoção. Ainda, de fato, essa questão de filas artificiais, royalty desalinhado, por exemplo, você vai pagar 7% do royalty ou R$ 2.500 fixo, mas é sobre o faturamento ou sobre a venda? Por exemplo, você vendeu um contrato de 50 mil reais, parcelou em 10. Como que eu vou pagar? É importante ter essa clareza, porque às vezes o marketing vai te confundir, você vai ficar emocionado e você vai ter um risco. Eu estou dando várias coisas aqui, pessoal. Quando você começar a ler a circular de oferta, geralmente você vai se assustar. Mas calma, é papel da franqueadora te explicar. Não se apaixone pelo marketing. Não seja emocionado. Vá pela circular de oferta. Vá pelos franqueados. Vá pelos princípios e valores dos donos da franqueadora. Vá pela longevidade da marca. Tem franqueadora que nasceu em 3 meses. Sabe o que aconteceu? Vendeu mais de 200 franquias. Eu vou ver com o meu advogado se eu posso postar esse negócio aqui, né? Ô, Léo, vou chamar o Leonardo, meu advogado, depois ver se eu posso postar a marca aqui. Eu vou contar um case dela de risco aqui. Porque ela quebrou, depois de quase 300 franquias. Não existia aquela empresa. E aí? O marketing era o influenciador mais bombado do TikTok, fez venda em live. Olha só, queimando o mercado de franchise, né? E aí você precisa entender alguns pontos, né? O perfil. Então, qual que é o seu perfil? Você é dominante, influente, estável? Você é uma pessoa mais administrativa, comercial? Aquela empresa exige que você seja mais comercial? Toda vai exigir. O quanto você está disposto? Então, é importante você entender o seu perfil com o perfil da empresa. Ainda seguindo, o seu momento financeiro, você tem caixa disponível líquido? Ou talvez você tenha um bem que vai vender para investir, ou você tem uma reserva de emergência ali, ou, como diz meu amigo Cazé, reserva de paz ali. Você tem limite no banco, caso aconteça algum imprevisto, você tem que entender seu momento financeiro também. Porque se você só for na emoção, você vai ter um risco ali muito maior dentro desse processo. E ambição, pessoal. Se for desejo seu, ter uma rendinha extra, não compre franquia. Coloque esse dinheiro aplicado, que vai te dar uma garantia ali. Nada, não existe estabilidade, como disse Flávio Augusto, mas é uma previsibilidade de você ter menos risco, deixar numa aplicação que vai render ali 1 a 1,5%, talvez até 2% ao mês. E de fato uma franquia pode chegar, dependendo ali, a 60% ao mês.
dependendo do que você está vendendo. Então, é interessante você saber qual que é o tamanho da sua ambição. E para a gente finalizando aqui de uma lista linda que eu fiz para vocês, de fato, eu queria entender de você. O que você busca? Comente aqui qual franquia você está estudando, comente aqui quais os erros que você já viu grotesco de mercado e deixa aqui nos comentários também uma pergunta, que pode ser um próximo vídeo que eu vou gerar. Mas eu não estou aqui para te assustar, eu estou aqui para você não queimar 300, 400, 500 mil reais ou que seja 60 mil reais. Seu dinheiro vale ouro, mas agora eu queria deixar uma pulga atrás da sua orelha. 100 mil reais investido num banco vai te gerar, em média, 12 a 15 mil reais no ano de lucro. Se você investir 100 mil reais em uma franquia de sucesso e você trabalhar, se você estiver dentro do perfil, probabilisticamente, vou dar um exemplo dos negócios que eu tenho, você vai ter ali uma margem de 65%, dependendo até 70% de lucro. Outros negócios que eu também tenho, vai chegar uma margem ali de 30%. Ou seja, quanto você vai lucrar? Dependendo, você pode ter ali de 200 a 400 mil reais de lucro no ano, investindo 100 mil reais. Então, a comparação aqui é muito discrepante. Mas só por dinheiro, turma, não vale a pena. Você precisa entender o que você quer. Senão, você vai perder seu dinheiro mesmo investindo só um pouquinho, que é 100 mil reais. Comenta aqui que eu vou responder todos os comentários e te vejo no próximo vídeo. Já curta aqui, compartilha, comente, envie para aquele seu amigo que está querendo investir em uma franquia e também para aquele franqueador que você comprou uma franquia e de fato não te contou tudo isso. Aí fala para ele me puxar, que eu quero aprender com ele também, porque eu também já errei muito. Fica com Deus, quem aprende a vender, escolhe qual cadeira sentar. Te vejo no próximo vídeo, hein?